Para aumentar a complexidade da nossa cerveja, a gente frequentemente recorre a usar diversos tipos de malte, diversos tipos de lúpulo, mas quase nunca a gente usa mais de um tipo de levedura numa mesma cerveja. E misturar levedura pode trazer resultados complexos, únicos, fantásticos e incríveis. Quando a gente usa mais de um tipo de levedura numa cerveja, a gente pode fazer com dois objetivos bastante distintos. O primeiro deles é expressar as características sensoriais, os ésteres formados pela levedura durante a fermentação de uma única levedura, ao passo que a gente consegue também aproveitar características como tolerância alcoólica e capacidade de atenuação de outra levedura sem que essa segunda influencie diretamente nas características sensoriais da primeira. E já a segunda forma seria uma forma onde a gente quer, uma forma ao contrário, onde a gente quer que as duas características sensoriais, os ésteres, os subprodutos de fermentação de ambas leveduras sejam expressos e estejam presentes na cerveja final. Esse tipo de uso pode gerar resultados extremamente complexos do ponto de vista sensorial e ainda mais únicos. Você não vai achar em nenhuma outra cerveja, em nenhuma outra levedura comercial, resultados similares. O problema é que misturar leveduras não é tão simples quanto misturar malte e misturar lúpulo. Blendar levedura é muito mais que uma ciência. Eu acho que é uma ciência, é uma arte e eu acho que é um hobby à parte. Pode ser extremamente complexo e extremamente satisfatório poder explorar esse recurso. O problema é que a gente tem que começar a entender os princípios da formação do aroma, como que os aromas da levedura são formados, para entender como que a gente pode explorar melhor os blends. Os organismos vivos precisam de energia para sobreviver e é por isso que a levedura metaboliza os açúcares do mosto. Quando ela consegue uma boa quantidade de energia e consegue ter uma boa reserva energética e vai sobreviver, ela começa a produzir compostos para dar origem a uma célula filha. Ela começa a produzir pedaços de proteína, que são aminoácidos, ela começa a produzir alguns tipos específicos de gordura que compõem a membrana celular e são fundamentais para uma célula filha nova poder ter um bom desempenho na vida. E durante esse processo de produção de aminoácidos e de gorduras, são formados a maior parte dos aromas da cerveja. Ésteres, álcoois superiores, diacetil, compostos sulfurados, não todos, obviamente, micro-organismos são complexos, mas em sua maior parte estão associados ao crescimento celular. Quando a levedura vai produzir gordura, ela tem como subproduto éster. Quando a levedura vai produzir aminoácido, ela tem como subprodutos os álcoois superiores, os compostos sulfurados, o diacetil e compostos similares. Então, a maior parte da formação do aroma da levedura, da cerveja, está associado à fase de crescimento celular. Pensem comigo, condições onde a cerveja ela vai ficar muito mais esterificada e com muito mais álcool superior. A gente vai ver que sempre, ou quase sempre na verdade, tem uma relação ali com o crescimento celular. Por exemplo, usar pouca levedura. Se você usa pouca levedura, até ela metabolizar todos os açúcares do mosto, ela vai passar por diversas fases de reprodução. Mais reprodução, mais éster, mais álcool superior. Temperatura mais alta, a membrana celular fica mais fluida, a levedura ela consegue pegar mais açúcares do mosto, as reações em geral acontecem mais rápido, então ela se reproduz mais. Reproduz mais, temperatura alta, éster, álcool superior. Cerveja de alto OG, até ela metabolizar todo o açúcar, vai passar por muitas fases de reprodução celular. Éster e álcool superior. Mas se a gente fizer uma fermentação sob pressão, o que a gente tem? A gente vai dificultar a reprodução da levedura por uma série de fatores, diminui o pH, aumenta a solubilidade do CO2, que inibe alguns mecanismos bioquímicos de reprodução da levedura, dificultou a reprodução, menos éster, menos álcool superior. Macro cervejarias têm isso como um recurso natural. Tem um tanque muito alto, a pressão no fundo do tanque é enorme, as leveduras elas têm mais dificuldade para se reproduzir e por isso eles têm cervejas mais limpas. Ao contrário, os belgas, que querem cervejas com mais expressão de ésteres, eles têm que tombar os tanques fermentadores às vezes, ou fazer tanques abertos bem largos e com baixa altura para ter mais éster e às vezes até mais álcool superior. E o sentido de eu falar isso está justamente associado com uma das formas de blend de levedura que a gente pode fazer. Quando a gente quer expressar as características sensoriais de uma única levedura, mas essa levedura ela pode ser uma levedura que não atenua tanto, pode ser uma levedura que tem uma baixa tolerância alcoólica, e aí a gente quer utilizar esses recursos de outra levedura.
Para acontecer isso é muito simples. A gente faz a adição da primeira levedura no começo da fase exponencial, ou no começo da fase lag, igual a gente faz a adição normal. Coloca ali no começo da fermentação. Essa levedura, ela vai passar pela fase lag, ela vai passar pela fase exponencial. Na fase exponencial, ela vai fazer a maior parte dos aromas de toda a cerveja. Quando ela começa a falhar, seja porque a tolerância alcoólica já foi alcançada, ou seja porque ela metabolizou tudo que ela conseguia metabolizar, aí você entra com a segunda levedura. Essa segunda levedura, ela vai encontrar um meio muito mais hostil, com pouco nutriente, com pouco açúcar, com pH mais baixo, saturada de CO2, e ela vai ter bastante dificuldade para se reproduzir. Ela, claro, ela vai metabolizar o resto dos açúcares que a outra não metabolizou, vai ter reprodução celular, mas vai ser muito menos expressivo. Então você vai conseguir manter as características sensoriais quase que intactas da primeira levedura e até a atenuação e a tolerância alcoólica, se for o caso, da segunda levedura. Eu já usei esse recurso milhares de vezes. Antigamente, quando eu comecei a fazer cerveja, não tinha esse tanto de leveduras que a gente tem hoje. E para fazer um estilo que eu gosto muito, a Russian Imperial Stout, eu tinha que recorrer a poucas leveduras a fermentos que eu tinha aqui. E a única que chegava na tolerância alcoólica que eu gostava era a T58. E a T58 não é uma levedura melhor assim para você fazer uma Russian Imperial Stout, né? Não tem muito a ver as características sensoriais. Então eu começava a fermentação com S04, ela ia até lá seus 9% de álcool, que é quando a S04 ela começa a falhar, e a partir daí a T58 finalizava a fermentação. O problema é que não existe uma teoria de quanto você utiliza de levedura nessa segunda dosagem. Eu normalmente utilizo mais ou menos igual eu utilizo na primeira dosagem, lembrando que não é tão relevante assim, porque mesmo se você usar menos, você não vai ter tanta produção de éster, uma vez que o meio ele não é tão favorável ao crescimento da levedura. Essa forma de utilizar a levedura é bastante interessante, tem uma série de aplicações, mas a outra forma de fazer blend, a outra forma é fantástica. Quando a gente coloca duas ou mais leveduras no começo da fermentação, a gente vai ter uma mistura das características sensoriais das leveduras e vai ter resultados únicos que ninguém mais tem. O grande problema é que é muito difícil de você prever o resultado. Claro, a gente pode tomar como ponto de partida que o resultado final vai ser uma mistura das características das leveduras que você vai estar utilizando. Só que isso não é linear. Se você usar metade de uma e metade de outra, não vai ter metade do aroma de uma e metade do aroma de outra. E pode haver efeitos sinérgicos, onde aromas similares se complementam, diminuindo o seu threshold de aroma, fazendo você sentir muito mais aroma que você não sentiria com uma levedura só. O problema é que a velocidade de crescimento das leveduras é diferente. Então, se você misturar metade de uma e metade de outra, pode ser que uma delas cresça muito mais rápido. Ela vai metabolizar a maior parte dos açúcares, vai ter mais fases de reprodução celular, e ela vai ter o aroma dominante, o perfil sensorial dominante, às vezes até ofuscando o outro perfil sensorial. Então, não tem como fugir da fase de experimentação. Você toma como base que o seu perfil sensorial vai ser uma mistura do perfil sensorial de uma e do perfil sensorial de outra. E aí você pode começar com, por exemplo, meio a meio, na sua jornada pela busca do blend perfeito, e aí, às vezes, uma vai se destacar, e aí você diminui a quantidade dessa numa próxima geração até você chegar no que é o seu blend perfeito para aquela cerveja. Algumas coisas são mais previsíveis, por exemplo, a tolerância alcoólica e a atenuação. Isso sempre vai ser dado pela levedura com maior tolerância e com maior atenuação. Existe um fenômeno também chamado de cofloculação. Quando você tem duas leveduras, elas podem se ajudar a flocular. Mais ou menos fica na média, mas tendendo para a floculação da levedura mais floculante. Então, se você tem uma levedura pouco floculante com uma muito floculante, você vai ter um final tendendo a mais floculante do que um final médio. Aqui um estudo feito pela White Labs, onde eles testaram duas leveduras e a mistura delas. Você pode ver que no final, apesar de decantar mais rápido o blend, o equilíbrio ali é bem parecido com a média da floculação das duas leveduras. Um dos maiores problemas quando a gente faz a mistura, o blend de leveduras, é o quesito do reaproveitamento.
a gente não consegue reaproveitar de forma satisfatória direto, simplesmente pegando a lama e reproduzindo a lama. Isso porque as velocidades de crescimento das leveduras elas são diferentes. E por mais que as leveduras cervejeiras elas tendam a não competir entre si, porque elas não se enxergam como diferentes, elas se enxergam como o mesmo micro-organismo, a gente que selecionou elas e tirou uma característica aqui e colocou ali, mas dentre elas são iguais, a levedura que se reproduz mais rápido, mesmo que seja só um pouco mais rápido, vai acabar eventualmente dominando. A White Labs fez um estudo misturando duas leveduras, começando em 50-50 na primeira geração. A gente vê que na quarta geração já tem 10% da WLP001 e 90% da WLP5019. Na quinta geração praticamente sumiu a WLP001. Agora, se seu blend tiver leveduras que utilizam fontes de carbono distintas, por exemplo, tem uma levedura diastática que consegue consumir dextrina. Aí você tende a chegar num equilíbrio de proporção, não suprimir uma. Você vai chegar no 90% de uma, 10% de outra como equilíbrio e vai ficar ali para sempre, porque a primeira levedura, a mais rápida, ela vai consumir boa parte das fontes de carbono e não vai mais consumir porque ela chegou no que ela conseguia fazer. A segunda levedura, às vezes mais lenta, ela consegue consumir mais fontes de carbono do que a outra. Aí existe um equilíbrio. Quando você pega um blend de outros micro-organismos, isso é bastante comum. Porque que reproduzir um blend de breta com pediococcus, com lacto, com Saccharomyces, não inibe e suprime esses quatro componentes, porque existem fontes de carbono e fontes de nitrogênio distintas. Aí é outra coisa. Mas quando a gente fala de levedura só sem considerar nada mais, a padrãozinho que a gente utiliza, aí é muito fácil você inibir uma e não dá para reaproveitar. E quem quer começar a explorar os blends, que na minha opinião pode ser até um hobby totalmente novo, pela complexidade, pela demora e pelos resultados únicos que você consegue alcançar. Eu vou dar algumas sugestões aqui que são bons pontos de partida, seja pelo objetivo ou pela potencial harmonização que esses tipos de blend têm. E o primeiro deles é um blend para New England IPA, para New England IPA, que New England ela tem uma série de fatores que levam ao que é a cerveja, né? Não é só o lúpulo, a fermentação ela tem um papel fundamental. E o primeiro blend que eu quero sugerir aqui para vocês, na verdade são dois. O primeiro blend envolve a Kona e a levedura Saccharomyces bruxelensis Troá. A Kona, ou parecidos com a Kona, né, uma Vermont, alguma levedura para New England, com a Saccharomyces bruxelensis Troá. Essa Saccharomyces bruxelensis Troá é uma levedura muito louca. Ela é uma levedura que por muito tempo se achou que era uma Brettanomyces, mas que depois, quando fizeram o teste de DNA, viram que pertencia a Saccharomyces. Ela é uma levedura bastante tropical, bastante frutada, similar a uma Brettanomyces, mas com o fenólico bem leve. Então não tem aquela pegada de celeiro, não tem aquela pegada aquela pegada mais rural, mas ao mesmo tempo tem aquela pegada, aquele punch tropical que vai muito bem com a proposta de uma New England. Então começar ali numa Kona, um Vermont e misturar com uma levedura nesse sentido, eu acho que aqui no Brasil só a Bio4 comercializa essa levedura, você vai ter um resultado incrível, que é o blend utilizado na A23 que eu falei no vídeo das IPAs. E seguindo ainda essa proposta, um blend muito interessante para ser explorado, continua na Vermont, na Kona, mas com uma Kveik. As Kveiks, elas têm um perfil de fermentação muito interessante, um perfil cítrico, frutado, tropical também, que vai muito bem com a proposta de uma New England. O potencial desse blend, ele vai muito além dos ésteres formados por ambas leveduras, que por si só já seriam fantásticos para uma New England. Um dos efeitos buscados nesse tipo de cerveja é o efeito da biotransformação, onde as moléculas de aroma do lúpulo que estão presas em moléculas de açúcar são liberadas por meio de uma enzima chamada de beta-glicosidase. Apesar das leveduras de New England elas serem relativamente boas produtoras de beta-glicosidase quando comparadas com outras leveduras Saccharomyces, em níveis absolutos ainda é muito pouco. E para Brett Troyes, apesar de até o dia da gravação desse vídeo eu ter buscado por toda a internet, nossa, cavei o Google acadêmico ali e não achei um artigo relatando um estudo feito com HPLC, CG sobre
a produção de beta-glicosidase por parte dessa levedura, existe forte indício que ela é uma boa produtora, ainda mais quando comparado com as leveduras Saccharomyces. Então, esse blend ele sai só do efeito da fermentação. Ele vai para o efeito das enzimas também, da potencial de aroma do lúpulo, que é algo que a gente busca nas New Englands. E um fator bem interessante dessa levedura, da Sac-Trois ou Brett-Trois, depende de como você quer chamar, é que ela é positiva para o gene STA, enquanto é negativa para o gene POF, uma raridade no meio das leveduras cervejeiras. O gene STA torna ela diastática, então ela consegue consumir quase todos os açúcares do mosto, ela consome dextrina, enquanto o gene POF, sendo negativa para o gene POF, ela não é fenólica, que é comum para as leveduras diastáticas. Então é um caso raro, muito interessante de ser explorado. Só que você tem que levar em conta essa superatenuação, essa possibilidade de superatenuação quando você estiver fazendo a receita. Eu tenho um monte de amigo que é apaixonado por Saison. É um estilo fantástico, é um estilo bem complexo, um estilo focado na levedura. E esses amigos, e eu incluo nesse grupo, sempre está buscando por leveduras novas de Saison. Eu sou apaixonado pela Belle Saison, é uma das minhas leveduras cervejeiras preferidas, mas não dá para ficar só nela. Só que a levedura Saison, as leveduras Saison, elas são muito similares geneticamente às leveduras de vinho. Elas são mais similares geneticamente às leveduras de vinho do que as próprias leveduras de cerveja. Dá uma olhada nesse gráfico, ele mostra a similaridade genética que os grupos de levedura têm. A gente vê aqui que tem alguns aglomerados, levedura para vinho, a maior parte das leveduras de cerveja, as leveduras Kveik num grupo totalmente diferente, as leveduras para saquê num grupo totalmente diferente e as leveduras Saison ali, do ladinho, colada com as leveduras de vinho. As leveduras de vinho, elas em geral não têm um potencial para fermentar maltose bom, então não é legal para utilizar para cerveja. Agora, blendado com Saison, você vai ter características extremamente complexas, extremamente novas e é um blend que faz todo sentido biológico utilizar. Nesse blend também existe um potencial enzimático para ser explorado. As leveduras Saison, elas são conhecidas por serem boas produtoras de beta-glicosidase quando comparada a outras leveduras Saccharomyces. Na levedura Saison, você não vai muito explorar em geral, né? Mas depende do objetivo da sua cerveja, explorar a biotransformação dos compostos do lúpulo, só que frutas também fazem biotransformação. Existem muitos aromas de fruta escondidos ali em meio a moléculas de açúcar que podem ser liberados e dar um potencial enorme de aroma que não tinha previamente. Inclusive, o potencial de uso de beta-glicosidase em fruta é muito maior que no lúpulo. Então, por que não explorar isso no estilo que, se você for ver uma Saison estrita no BJCP, você não poderia utilizar fruta, mas você pode utilizar um estilo que, no meu ver, vai muito bem, tem esse potencial muito grande de ser explorado. Agora, por outro lado, a levedura de vinho, algumas delas têm alta expressão de uma outra enzima chamada beta-liase. A gente nunca falou dela aqui, mas ela está envolvida em um outro tipo de biotransformação, a biotransformação dos tióis. Os tióis são compostos sulfurados do lúpulo que estão em baixíssima concentração, mas que são surrealmente aromáticos. Surrealmente mesmo, assim. Tem tiol com threshold, com limiar de percepção, na casa de ppt, parte por trilhão. É bizarro. E apesar de haverem tióis livres, a maior parte deles também está ligada em precursores e a gente não sente o aroma deles. Então, para a gente utilizar isso, basicamente a gente tem que fazer duas coisas. Escolher os lúpulos certos que vão gerar os tióis que vão na linha de uma cerveja como a Saison. E um lúpulo muito interessante para isso é o Saaz. O Saaz é o lúpulo que tem maior concentração do tiol 3-MH, que tem característica ali de groselha, de goiaba. É um tiol muito buscado nos lúpulos e, para vocês terem ideia, essa concentração que o Saaz tem é pelo menos 4 vezes maior que a concentração do próprio citro. Imagina o potencial de explosão de aroma e sabor que esse blend tem. A beta-glicosidase, por um lado, atuando nas frutas, a beta-liase, por outro lado, atuando nos lúpulos certos e atuando da forma certa. Então, você tem a técnica certa para você conseguir liberar os tióis. E um bom ponto de partida para começar a explorar esse tipo de blend seria utilizar uma levedura para Sauvignon Blanc, como a Red Star Premier Côté, que é bem comum aqui no Brasil,
com a Belle Saison, por exemplo, uma levedura fantástica. Utilizar a levedura para vinho, a princípio, pode parecer muito interessante para IPAs, porque a maior parte dos lúpulos americanos tem um potencial enorme de etióis também. Mas o que acontece é que boa parte das leveduras para vinho são positivas para o GNPOF. Isso quer dizer que elas podem produzir fenol, que apesar de ser aceitável e até desejável em Saison, não é um aroma adequado para uma IPA. Então você pode até explorar no livro A Nova IPA, do Scott Jenish, ele explora isso, ele fala sobre isso. Nos estudos dele, ele começa um blend com alguma levedura para IPA e uma levedura de vinho, indo na casa apenas dos 5% da levedura de vinho só para liberar um pouco de beta-aliase. E pode ser algo interessante também, mas eu iria na Saison. Minha terceira sugestão é bastante simples: blendar leveduras belgas. A gente sempre busca complexidade em cervejas belgas. E hoje a gente tem uma série de leveduras belgas, mesmo liofilizadas, para comprar. Por que não misturar elas e chegar num blend único que só a gente vai ter e ter um perfil sensorial só nosso? Por fim, uma sugestão que ela é bastante interessante por outros motivos é o blend de uma ou mais leveduras Kveik. As leveduras cervejeiras, elas não têm fase de reprodução sexuada. Então, quando você coloca duas ou mais leveduras, você sempre vai ter as mesmas leveduras se reproduzindo. Agora, para Kveik, não para todas, mas para parte das Kveiks, isso não é válido. As Kveiks, elas podem passar por fase de reprodução sexuada, trocar material genético com outra levedura Kveik, e que se for outra Kveik, vai dar origem a uma Kveik totalmente nova. O blend, ele vai ser um blend que não só vai gerar uma cerveja única, mas ele pode gerar uma levedura única. Não é tão simples assim. A fase de reprodução sexuada da levedura acontece quando ela entra na fase de esporos, então tem que passar pela fase onde a levedura vai secar. É nessa fase que ela se reproduz de forma sexuada, só que aí você pode ter uma levedura, agora não um blend único, você pode ter uma levedura única, uma levedura só sua, que só você tem. Isso merece um vídeo inteiro falando como você poderia fazer isso, chegar a isolar ela, guardar ela e ter ela só para você, ou compartilhar, não precisa ser egoísta também, mas é algo bem interessante de explorar. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like aqui embaixo e até o vídeo que vem.